O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos de número 23, versículo 1. A paz do Senhor Jesus para você que está nos acompanhando neste culto no lar, na escola bíblica dominical. Você que está perto, você que está distante, receba nesse momento a paz de Cristo em seu coração. Devemos nesta manhã ser gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida. Chegamos a mais um domingo, o primeiro dia da semana, o que para nós é o dia do Senhor. É o dia que nós dedicamos aí para agradecer a Deus, ofertá-lo com nossa vida, envolvendo-se na obra do Senhor. E eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais esta oportunidade. Agradecer também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves. Agradecer ao superintendente das escolas, pastor Nadi Jackson Saraiva. E louvar a Deus por sua vida. Você que nos acompanha, você que está em casa, você quem sabe está num ambiente de trabalho, mas pode acompanhar a Rede Brasil. Você que está aí em viagem, acompanhando pelas plataformas digitais, pelo YouTube. Você que está também nos acompanhando, quem sabe, nos hospitais. Você que está nos presídios, mas tem condições de nos acompanhar. Nosso muito obrigado. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Nós vamos nesta manhã louvar a Deus, vamos aprender a sua palavra, vamos crescer na graça e no conhecimento, vamos estudar mais uma lição inédita desse trimestre que estamos, que é o segundo trimestre. Mas sempre quando iniciamos o programa, ou melhor, o culto, nós começamos com uma oração, com gratidão. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória do nome do Senhor. Fazei para a glória do nome do Senhor. Então nós vamos fazer tudo hoje aqui para a glória de Deus. Ele é o centro das nossas atenções. E por isso, em sinônimo de gratidão, em sinônimo de louvor a Deus, em sinônimo de um coração quebrantado, nós vamos neste momento orar a Deus. Eu creio que esta manhã é uma manhã de milagres, é uma manhã de respostas de Deus. Então aguarde, Deus tem uma palavra ao teu e ao meu coração. Então eu te convido, vamos orar? Pai querido, queremos te engrandecer nesta manhã, Senhor. Louvar o teu nome, bendizer a tua soberania. Obrigado por mais um domingo, Pai. Eu quero neste momento te pedir por este irmão, essa irmã, ou este querido amigo ainda não evangélico, ou amiga ainda não evangélica que nos acompanha, que esteja, Senhor, quem sabe em uma situação em casa, acamado, ou em um hospital, hospitalizado, internado, precisando, Senhor, de um acolhimento da Tua parte. Estende as Tuas mãos, Senhor. Vai lá onde Teu servo está, Tua serva. Toca, Senhor, e repreende esta enfermidade e dá saúde aos Teus filhos. Nos ajuda, Senhor, em tudo. Que a Tua boa mão esteja sobre nossas vidas. Que esta manhã de domingo seja uma manhã cheia da Tua presença. Fala conosco através da Tua palavra. Receba toda a honra, glórias e louvores. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, agora nós vamos louvar a Deus. Aproveito, convido você a abrir a sua harpa cristã e vamos neste momento entoar a Deus. Eu vou convidar neste momento o presbítero, nosso irmão Jailson. Ele vai estar louvando a Deus enquanto nós vamos aqui acompanhar com a nossa harpa. Pegue a sua harpa e louvemos ao Senhor. Presbítero Jailson, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos, aleluia, que bênção, que motivo de celebração. Estarmos aqui mais um domingo na presença de Deus, louvando o seu santo nome e aprendendo a sua santa palavra. Queremos agradecer a oportunidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, também agradecer ao escalado, ao pastor presidente. Vamos com muita alegria, desprendimento, e pare tudo que você estiver fazendo agora. Vamos cultuar ao Senhor, independente do lugar onde você estiver. Vamos louvar a Deus. Se você pode fazer isso agora, não se negue, louve ao Senhor. Deus tem uma palavra para nós também por meio dos louvores. O primeiro hino é o de número 84, O Grande Eu Sou. Esse hino nos revela que o Senhor está conosco, que nós não devemos ficar perturbados, angustiados, preocupados, porque temos um grande eu sou, que só basta que nós tenhamos uma postura de oração,
pedindo, batendo, e Ele promete nos responder com fé, com vitória, com milagres. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia, glória a Deus. São essas palavras que nos encorajam. O nosso Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hino de número 126, bem-aventurança do crente. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com
coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Louvarmos ao Senhor, hinos belíssimos. Eu costumo dizer que a nossa harpa cristã é um celeiro, né, de hinos maravilhosos. Acabamos de ouvir 2 hinos que enchem a nossa alma de alegria. Mas hoje, dia 10 de maio de 2026, nós estamos na lição de número 6, que tem como tema o nascimento de Isaac. Está aí na sua tela, você está nos acompanhando. O texto áureo da nossa lição nos diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, verso 14. A verdade prática da nossa lição nos diz que Deus é onipotente e não há nada que Ele não possa realizar segundo a sua vontade. A nossa lição, ela tem como palavra-chave a palavra milagre. Nós vamos falar hoje sobre milagre. Vamos falar sobre cumprimento de promessa. Glória a Deus. Nossa lição, ela tem pelo menos 3 objetivos, que são os 3 tópicos da lição. O primeiro é mostrar que Sara teve de lidar com as consequências de sua impaciência. Segundo, refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e a Ismael. E terceiro, expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 21, verso do 1 até o versículo 7. E como sempre fazemos, uma leitura congregacional. Nós vamos fazer neste momento. Nós vamos convidar você a pegar a sua harpa, quer dizer, a sua lição, e vamos ler a leitura bíblica em classe. Eu não tenho lição, você tem 2 opções. Primeira opção, ler na Bíblia. Você pode abrir no livro do Gênesis, capítulo 21, versículo do 1 ao 7, ou você pode acompanhar conosco na tela aí do seu televisor, do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, seja lá por onde você esteja acompanhando esse culto. Então vamos ler Gênesis capítulo 21, verso do 1 ao 7. Acompanhe conosco. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou a Abraão o nome de seu filho que lhes nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque
quando era da idade de 8 dias, como Deus lhes tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhes nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhes dei um filho na sua velhice? Amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por esta leitura. Nós temos esse bom hábito de, depois da leitura da palavra, orar agradecendo a Deus. Pai querido, nós te adoramos por este momento especial em que nos concedeste a oportunidade de ler a tua palavra, Senhor, a Santa Escritura. Eu creio, Deus, que esta porção da Bíblia Sagrada já foi alimento para nossas almas, já foi resposta para muitos que estão nos acompanhando. Por isso, Pai, eu te clamo nesta manhã, continua falando conosco pela exposição da tua palavra, que será ministrada pelo teu servo que está escalado nesta manhã para nos ensinar. Ajuda-nos em tudo, ser conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, chegou o momento agora de contribuirmos com os dízimos e as ofertas. Faz parte do culto ao Senhor a nossa contribuição. E para tanto, nós vamos convidar o nobre professor Jonas Santana, que está escalado conosco aqui nesta manhã, para nos trazer uma palavra sobre os dízimos e ofertas e orientar você que está em casa, quem sabe, perguntando como eu devo fazer. Paz do Senhor, professor Jonas, por favor, fique à vontade, querido. Senhor ministro. Meu amado irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e queremos agradecer a Deus pela oportunidade rica de estarmos aqui na casa de Deus, contribuindo, participando desse culto e com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. A Escola Bíblica Dominical é sempre lembrado aqui que é a escola que é um culto que acontece na Rede Brasil, é um culto que acontece também na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, está acontecendo um culto. E quando chega o momento do culto, nós temos os hinos que já foram cantados, tem a leitura da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, mas também temos o momento da oferta. Ofertar, dizimar, pagar um voto a Deus é um ato de adoração. É um ato que deve ser feito de maneira voluntária, com amor, com dedicação, num ato de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, meu amado irmão, se você pode fazer isso nessa manhã de domingo, faça com muito amor, faça como ato de adoração a Deus, que com certeza Deus vai te recompensar. Faça com coração voluntário. E falando sobre coração voluntário, tem um texto que eu quero ler com você nessa manhã para fundamentar essa alegria que nós temos de servir a Deus, que nós servimos sim a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Se você pegar a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 35 e o versículo 5, o texto bíblico diz assim: tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Quero destacar nesse texto essa expressão que Moisés colocou: coração voluntário e disposto para ofertar. Então faça isso com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você. Você que está em outro país, você que está em outro estado, você que não tem a mesma disponibilidade, muitas vezes via a igreja, como outros têm, ou melhor, via o templo, que a igreja também está aí, ao templo. Então ela vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal é o QR Code, que aparece agora aí na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo está o CNPJ da igreja, que é justamente a chave do Pix, e todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Faça isso que com certeza Deus irá te abençoar.
Agora, meu amado irmão, quero convidar você para nós orarmos ao Senhor. Vamos fazer uma oração de agradecimento? Vamos fazer uma oração de alegria? Vamos fazer uma oração dizendo como é bom estar vivo, como é bom ter pão nas nossas mesas. Vamos fazer uma oração de adoração a Deus. E nessa oração, vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas. Você que é pai, você que é chefe de família, você que é um estudante, está prestando na porta de trabalho, vamos orar ao Senhor? Creia que Deus tudo pode fazer nessa manhã. Vamos orar. Pai eterno, Pai querido, Deus das misericórdia, nós estamos diante de Ti. Nós queremos Te agradecer, queremos Te louvar, Te exaltar pelo dom da vida, pela oportunidade de ter pão em nossas mesas, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho conosco. Usa de misericórdia com cada um de nós. E nesse momento que os Teus filhos estão se preparando para ofertar, abençoa cada um deles. Que a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre a casa de cada um dos Teus filhos. E tem misericórdia desse chefe de família, dessa dona de casa, desse jovem, desse homem que está se preparando para procurar um emprego, para encontrar uma porta de trabalho. Direciona os passos, ajuda, abençoa, estende a Tua mão poderosa, faz milagre. A Tua igreja te pede e te roga isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, você continua aqui na Rede Brasil adorando a Deus. Deus está conosco, Deus tem uma palavra para o teu coração. E nós vamos agora ouvir mais um hino. E desta feita, o evangelista Alessandro Barreto, secretário das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Hino de número 186. Neste hino, que tem por título de Valor em Valor, ele expressa o nosso desejo de andar em conformidade à vontade do Senhor todos os dias. Quero andar de valor em valor, seguir a Jesus, meu Senhor, até o dia em que Ele nos chamar. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, mais uma vez nós queremos saudar todos com a paz do Senhor, falar da nossa alegria,
dizer como é bom estar na Escola Bíblica Dominical, participando de mais um estudo de uma lição, que é uma lição importantíssima para as nossas vidas. Como é bom no dia de domingo, já começar a semana lendo a Bíblia, estudando as Escrituras, meditando na Palavra de Deus. É algo bom. Deus tem palavras para os nossos corações, o Espírito Santo de Deus que está conosco, está comigo, está com você, com certeza irá nos orientar. Vamos estudar mais uma lição? A lição do número 6, que vai aparecer agora na sua tela. Lição número 6. Ela tem por título o seguinte: o nascimento de Isaac. E nós temos o nosso textuário, eu quero ler com você o textuário. Aparece agora na sua tela. Olha o textuário como é que diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 18, e o versículo de número 14. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus é onipotente e não há nada que Ele não possa realizar segundo a sua vontade. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos começar pelo título da lição, para daqui a pouco a gente ir para o comentário. Veja que título bonito: o nascimento de Isaac. Essa lição, a lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, ela está organizada assim: lições sobre a vida de Abraão, lições sobre a vida de Isaac e lições sobre a vida de Jacó. E nós estamos entrando em um momento muito bonito da lição. Nós estamos vendo o cumprimento de uma promessa. Nós estamos vendo o nascimento de Isaac. Mas para você que está chegando agora na escola dominical, está se familiarizando com o texto bíblico, porque quem já está na escola já sabe disso que nós iremos falar aqui. Mas você que está chegando agora, quando você fala de nascimento, é uma coisa bonita, é o nascimento de um filho. Mas esse aqui é especial. Especial por causa do momento e das circunstâncias que ele nasceu. Abraão tinha a idade de 75 anos. 75 quando Deus o chamou, 75 quando Deus falou com ele, dizendo que ele ia ser pai. A esposa, Sara, que na época se chamava Sarai, já estava com a idade bem avançada também. E outra, para melhorar a situação, coloca aí entre aspas, ela também era estéril. Ou seja, do ponto de vista humano, aquele casal, Abraão e Sara, com a idade avançada, com a esterilidade própria, uma esterilidade, não tinha como gerar filhos. Mas Deus fez uma promessa. Deus disse que ele teria um filho, seria a sua semente, seria daquele casal. Mas quando esse menino vem nascer, e você estudou aqui conosco em outras lições da escola dominical, que Deus fez a primeira promessa, mas Deus não deixou de falar. Deus estava sempre reafirmando a promessa. Mas quando esse menino veio nascer, foi 25 anos depois. O texto bíblico diz que Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21 e o versículo de número 5, por sinal, esse texto está lá na leitura bíblica em classe. O texto diz assim: e era Abraão da idade de 100 anos quando lhes nasceu Isaac, seu filho. 25 anos se passaram. Uma promessa que foi dada aos 75, numa condição difícil, mas aos 25, ou melhor, 25 anos depois, com 100 anos, nasceu justamente Isaac. E aqui, meu amado irmão, cabe para a gente uma reflexão muito importante. Quanto tempo você está esperando? Isso é tão importante para nossas vidas e ao mesmo tempo consolador. Posso falar mais perto com você nesse momento, nessa manhã de domingo, porque Deus fala aos nossos corações por intermédio da sua santa palavra. São verdades espirituais que começam a emanar aqui de dentro do texto. Abraão tinha uma promessa, em uma condição impossível de ser realizada aos olhos humanos. Mas foi Deus que falou. Se é Deus que fala, então Deus cumpre. Esperou 25 anos, mas durante esses 25 anos Deus nunca deixou de falar. E meu querido irmão em Cristo Jesus, não importa o tempo, não importa se vai ser 25, não importa se vai ser 17 anos, se vai ser 20, 30, o que importa
é que se você esperar com paciência, se você confiar em Deus, existe um Deus no céu, que Ele é responsável pela palavra que Ele cumpriu e Ele vai cumprir. E nós temos aqui uma lição importantíssima que tiramos para as nossas vidas. Chegou o momento da promessa se cumprir. Então, não é somente o nascimento de um filho, é o nascimento de Isaac, do filho da promessa. Vamos agora para o comentário da nossa lição? Eu quero lhe convidar, nós vamos para o comentário, vamos para o tópico 1 e o subitem 1 da lição. Mas deixa eu lhe adiantar alguma coisa. Nós precisamos, como estamos falando do nascimento de Isaac, é bom deixar claro que durante esses 25 anos, Abraão passou por muitas circunstâncias. Teve o nascimento de Ismael, que não foi algo planejado por Deus, foi planejado por aquele casal. Teve diversas situações. Agar, que saiu de casa, mas depois que voltou, Agar, justamente, você já estudou conosco aqui, uma das servas de Sarai, ou uma serva de Sara. Então, a família de Abraão, durante 25 anos, já tinha passado algumas experiências. E com o nascimento de Isaac, ela vai passar também 2 experiências. Guarde bem essa informação. Primeiro, a experiência da alegria, mas também tem uma experiência não muito boa, que é a experiência onde Ismael, um menino de 14 anos de idade aproximadamente, começa a zombar justamente de Isaac. Nós vamos ver isso agora no tópico 1 da lição e o item 1 que vai aparecer na sua tela. Vamos ler junto? O nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome a seu filho. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Isaac no hebraico significa sorriso. Certamente porque ante a situação de sua velhice, de Sara, a ideia de ter um filho causava sorriso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho. E Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que ela seria mãe aos 90 anos. Gênesis capítulo 18, do versículo 12 até o versículo de número 14. Eu quero ler esse texto com você, mas é Gênesis 17 e 19. Vamos ler junto esse texto para entender o nome de Isaac. Isaac, que significa sorriso, capítulo 17, versículo de número 19, é o versículo mais preciso, que diz assim: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. 2 grandes verdades nós vamos tirar. O nome de Isaque aqui, quem está dando é o próprio Deus. Disse, esse menino, quando Sara estiver gestante e o menino nasceu, o nome dele vai ser Isaque. Veja que privilégio. É Deus quem deu o nome do filho, Isaque. Outra coisa, o nome significa sorriso. O autor da lição foi bem inteligente nesse aspecto aqui, porque ele se reporta no passado. Porque quando a promessa foi feita, Abraão também sorriu. Quando Sara ouviu a promessa, ela também sorriu. Não era um sorriso de incredulidade, não era um sorriso de dúvida em relação ao que Deus podia ou não fazer. Era aquele sorriso que ela olhava para ela e olhava para ele e dizia assim, como é que a gente pode nessas condições que nós temos agora? Então foi o que Deus fez. O nome, vocês sorriram no ato da promessa quando foi dado, então o nome do menino vai ser o quê? Sorriso. E falando de sorriso, o nascimento de Isaac trouxe alegria para dentro daquela casa. Então sorriso fala de alegria, sorriso fala de algo bom que acontece dentro de uma casa. Então aquele nascimento era o nascimento não só do menino, era o cumprimento de uma promessa, era um momento que a gente está vendo uma nova fase. É uma nova fase vivenciada por Isaac, vivenciada por Abraão e vivenciada justamente por Sara. Então Deus faz isso. Depois de 25 anos de espera, depois de tanto tempo e mesmo na velhice, que é isso que Deus comunica aos nossos corações, que mesmo com a idade avançada, mesmo na velhice, Deus nos dá a oportunidade de sorrir. Se isso foi dado a Abraão,
nessa idade tão avançada. É claro que o filho da promessa, nós temos vários versículos bíblicos, porque a nação de Israel está sendo formada, forjada através de um milagre. Vai sair Isaac, de Isaac Jacó, os seus filhos vão formar a nação de Israel. Isso é bíblico, está lá nas Escrituras. Mas o que eu e que você precisa saber também é que Deus devolve o sorriso, devolve a alegria àqueles que perderam, mesmo na velhice. Deixa eu só lhe lembrar algo, que para a gente é tão importante isso. Isso já foi dito também em lições anteriores e até em trimestres anteriores. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, a sua idade não atrapalha o que Deus quer fazer na sua vida. O que atrapalha a vida de crente é pecado, mas a sua idade não importa. Eu sei que para muitos, uma idade talvez avançada, do ponto de vista até lógico, humano, pode ser o fim, o término de uma carreira, mas para outros não. Para outros, muitas vezes, é o caso de Abraão, pode ser uma nova fase, um novo momento na vida. Foi o que aconteceu aqui. Talvez seja um momento de Deus resgatar aquele sorriso que nunca mais teve dentro da tua casa. Então, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando, de você ouvir que Deus cumpre promessa, que a sua idade não é a idade que vai atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida de jeito nenhum, e que Deus resgata a alegria de dentro da casa. Foi isso que aconteceu do ponto de vista devocional, bíblico, dentro da casa de Abraão. E acontece também nas nossas vidas, na sua vida, porque Deus ainda não. Deixa eu só fazer uma correção. Deixa eu melhorar essa frase. Deus não é que ainda. Deus, Ele faz, sempre foi, sempre faz e resgata as alegrias novamente. Vamos voltar lá para o nosso texto agora? Tópico 1 e o item 2 da lição. Olha, Ismael zomba de Isaac. Aparece agora na sua tela. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida, criticando-o por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava. Vamos pegar esse texto, Gênesis capítulo 21 e o versículo 9, para a gente ver essa situação. Eu disse a você, enquanto você está procurando, eu sei que vai aparecer aí na sua tela o versículo, mas se você tem uma Bíblia perto de você, faça o seguinte: nosso pastor tem sempre nos ensinado, abra o texto bíblico. É tão bom pegar o texto bíblico, a gente começar a folhear e ler capítulo 21 e o versículo número 9. Mas antes disso, na abertura do tópico 1 da lição, o que foi que nós falamos? Tem duas consequências que a família de Abraão vai vivenciar. Uma consequência boa, o nascimento de um filho de uma forma improvável, um ato milagroso, porque Deus faz milagre, e você vai guardar essa palavra hoje dentro da sua casa. Deus faz milagre, e esse milagre aconteceu dentro da casa de Abraão, não foi fora. Então Deus faz milagre dentro da nossa casa ainda. Mas é bom lembrar uma coisa, que Abraão também vai vivenciar algumas situações difíceis. E essa situação é do seu filho primogênito, ou seja, o primeiro filho de Abraão, na verdade, foi Ismael. O filho da promessa é Isaac. Ismael já estava com aproximadamente 14 anos de idade. Ismael, você já sabe, filho de Agar. E filho de Agar, quando nós estudamos aqui em lições anteriores, você já percebeu que foi justamente Sara que deu Agar a Abraão? E Sara disse, Deus me tem impedido, está lá no capítulo 16, impedido de ter filho. E a impaciência de Sara fez com que Abraão deitasse com Agar. Agar, por sua vez, teve um filho, e daqui a pouco Agar, que era serva, começa agora a menosprezar a sua senhora. Isso gerou um problema tão complicado dentro daquela família, que a Bíblia diz que Agar, ou melhor, Sara, começou a afligir. A Bíblia não diz o modo, a forma, mas com certeza foi uma pressão, um sofrimento tão intenso,
que essa mulher gestante, ela sai de dentro de casa, ela vai justamente para o deserto, e o anjo do Senhor é quem a encontra, ela volta novamente, e o anjo do Senhor diz: volta para cá, para a tua senhora, e te humilha debaixo da sua mão. Agar ficou dentro de casa. Mas é bom lembrar que essa impaciência, por isso que o tópico 1 da lição diz assim: as consequências da impaciência de Sara. Quais são as consequências, já que está no plural? Primeiro, uma consequência doméstica. Hostilidade entre as duas. Isso começou lá no capítulo 16. Segundo, a gente tem uma consequência emocional, um tratamento duro, que já foi dado também no capítulo 16. Outra, a questão humanitária, uma consequência humanitária, uma gestante que sai de dentro de casa, por força, pela pressão, porque não aguentou. Veja as consequências. E outra, uma consequência histórica, que não fica restrito somente àquela família. Ismael vai dar origem a 12 príncipes, a outras nações, ou seja, não ficou restrita dentro daquela casa. E claro, isso é tudo no capítulo 16, mas com certeza os filhos, você vai concordar comigo, eles começam muitas vezes a adquirir comportamentos que são dos pais. Ismael já está com 14 anos, Ismael está dentro de casa, mas aquela vida nunca foi, talvez aquela família nunca foi uma família tão harmoniosa por causa dessa situação. Veja o capítulo 21 e o capítulo 21 do livro de Gênesis. Vamos dar uma olhadinha nesse texto e o versículo 9, que diz assim: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, o texto bíblico assim, zombava. Isso é muito forte. Num período que Isaac foi desmamado, que é uma festa, a gente vai comentar sobre isso, no período que o menino é desmamado, é uma festa muito grande que tem dentro daquela cultura, não é como a gente temos aqui no Brasil. Aí, naquele momento, você está vendo Ismael, um menino de 14 anos, zombando justamente de outra criança. Isso é muito sério. E o texto bíblico usa a palavra assim, zombar. Isso é pesado. Então, Sara, como mãe, como qualquer uma, entenda Sara aqui, meu amado irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, os personagens da Bíblia, eles foram personagens reais, gente de carne e osso, como eu e você. Não são seres perfeitos. O ser perfeito, ou seja, o personagem humano perfeito que nós temos no texto bíblico é Jesus de Nazaré. Aí sim, mas os outros são tão normais como a gente. Então, qual é a mãe que quer ver o seu filho, principalmente um filho pequeno, sendo zombado por outro? Ninguém quer ver isso. Mas é bom lembrar que isso tudo é consequência de decisões anteriores que foram tomadas lá atrás. Agora observe, num momento de alegria, você tem ao mesmo tempo um momento de alegria, mas ali tem uma questão de zombaria que está acontecendo no meio. Quantas vezes isso não acontece? E aqui cabe uma reflexão muito boa para a gente, porque essa lição é tão importante, porque, meu amado irmão, o fato de nós sermos crentes, vamos falar mais próximo? Vamos falar mais junto? O fato de sermos crentes, o fato de Jesus ter salvado, Jesus nos lavou com seu sangue, escreveu o nosso nome no céu, no livro da vida. Nós iremos morar no céu. Quando a trombeta tocar, tenha certeza que nós ouviremos. Se a gente morrer hoje, tombar aqui, a gente acorda nas regiões celestiais. Tantos privilégios, nós temos o Espírito Santo dentro da gente, que faz chamar a gente, nos impulsiona a dizer Abba Pai, a chamar Deus de Paiinho, a intimidade, comunhão, tanta coisa boa. Mas é bom lembrar que isso não nos isenta em nenhum momento das consequências dos nossos erros e das nossas falhas. Deus pode dar graça para a gente suportar, Deus com certeza nos ajuda, nos consola, nos dá saída, nos dá solução, mas Ele não tira as consequências. Você está vendo aqui, no meio de uma festa,
aconteceu uma zombaria no meio da própria família, mas são consequências lá de trás. Posso lhe dizer algo da parte de Deus nessa manhã de domingo, que serve, não é só para você, serve para mim, serve para a gente. Cuidado com as suas decisões. Espere. Paciência. Tenha paciência. Espere. Deus está no controle da situação. Não tome decisões precipitadas. Tem guerras, meu amado irmão, que não vale a pena. Vá em frente. Confia em Deus. Tudo vai dar certo. Você talvez diga assim, 25 anos, a gente falando tanto, mas 25 anos é muito tempo. Para os mais experientes na fé, talvez possa estar falando para vários aqui, sabem disso. O tempo pode durar 20, 30 anos, mas quando chega, quando Deus cumpre, a gente não se dá conta que levou tanto tempo, porque a alegria inunda o coração da gente. Então, olhe para o futuro. Vamos voltar aqui para o nosso texto, mas você está aprendendo uma coisa nessa lição. O tópico 1 é as consequências da impaciência. No meio da alegria, mas as consequências vêm. Vamos para o tópico de número 1 ainda, e o melhor, o subitem 3. Sara pede a expulsão de Agar e de Ismael. Vamos ler juntos? Aparece na sua tela, se você puder, nos ajude. Diz assim: a convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaque aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução dessa situação é muito triste. Deita fora esta serva e o seu filho. Gênesis capítulo 21, abra o texto bíblico conosco, volta a tela aqui para a gente. Gênesis capítulo 21 e o versículo de número 10, vamos ler o texto. Diz assim a palavra de Deus: e disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Veja que situação difícil está acontecendo no meio dessa família. O autor, e você prestou bem atenção na leitura e no texto que apareceu aí na sua tela, diz assim: tudo indica que as críticas e as zombarias, a cada dia que passava, ia aumentando. A situação tornou-se, foi o termo que ele utilizou, insuportável, ao ponto de Sara dizer o seguinte: pega a tua serva, despede ela, com filho e tudo, porque ele não vai herdar nada aqui com meu filho. Tornou-se insuportável. E perceba, Ismael tinha aproximadamente 14 anos, são 14 anos convivendo dentro daquela casa, 14 anos convivendo ali no meio daquela família, mas chegou um momento de dizer assim: coloca para fora. É uma situação lamentável, é uma situação triste. Claro que Deus vai se intervir. Os versículos de número 12 e versículo 13, que nós iremos estudar agora a partir do tópico 2 da lição, há sim uma intervenção da parte de Deus, há um socorro da parte de Deus em relação a Agar e em relação a Ismael. Mas o que nós queremos focar é o momento tão tenso que obriga a Sara a dizer assim: não dá mais para ficar, manda ela embora. Aí você vê no versículo 11, Abraão, diz que Abraão não gostou da palavra, ele se entristece e diz assim: e se entristeceu por causa do seu filho, porque Ismael era filho dele também. Meu querido, pense bem nas coisas que você fala, pense bem nas coisas que você faz, porque isso traz consequências lá na frente, e consequências terríveis. Se não for a misericórdia de Deus, é porque Deus é misericordioso, Deus é justo, é Deus quem se intervém em nossas vidas, quem nos socorre, quem nos traz a sua palavra, que tem misericórdia de nós. Vou usar aquele texto que Jeremias disse: se não fosse as misericórdias de Deus, com certeza todos nós seríamos aqui destruídos. Um momento que era para ser somente de alegria, trouxe também esse constrangimento terrível. Vamos para o tópico 2 da nossa lição e você vai continuar com sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 21.
porque agora nós vamos ver essa atitude de Ismael ser colocado para fora. Ismael e Agar. Tópico 2, diz assim um texto, bem rapidinho, nos acompanhe nessa leitura, se você puder, nos acompanhe, está aparecendo agora na sua tela. Diz assim: depois que o menino cresceu e foi desmamado, então, Abraão fez um grande banquete, Gênesis capítulo 21, versículo 8. Segundo os historiadores, naquela época, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente tudo estaria normal, mas era por engano. Aí vem a questão da zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava do seu filho, e seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e bastante aborrecida pediu a Abraão que expulsasse a mãe e o filho. Está lá Gênesis capítulo 21. Aí vem a tristeza de Abraão. Imaginem como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara de darem um jeitinho, ou melhor, uma ajudinha a Deus. Vamos parar por aqui, eu volto para esse texto para a gente começar a comentar. Como já falamos sobre a questão da zombaria, e tem um adendo histórico aqui bem importante para a gente, o desmame, né? Depois do desmame se fazia uma festa, como o texto bíblico mostra. O desmame da criança geralmente era aos 5 anos de idade. O texto bíblico não diz com quantos anos isso aconteceu com Isaac, mas seguindo a tradição da época, aquilo que está nas entrelinhas do texto, é muito provável que tenha sido justamente aos 5 anos. Então já estava uma criança que já andava, uma criança que já falava, e é justamente nesse período de festa que acontece essa zombaria. E detalhe, pare e pense aqui comigo. Imagine Ismael convivendo com Isaac dentro desse ambiente familiar. Se os dois crescessem juntos dentro daquela casa. Eu sei que o mundo das possibilidades são infinitos, a gente pode pensar qualquer coisa ali dentro, mas tem aquelas possibilidades que são mais realistas, mais fiel a uma realidade, aquilo que é muito provável que aconteça. Mas Ismael zombando de Isaac dentro da casa, se esses meninos fossem criados juntos, vão se tornar rapazes, e um já estava com 14 anos de idade. Você já imaginou o que é que poderia acontecer dentro dessa casa que não tinha esse ambiente tão bom? Estou deixando isso para você pensar, porque quando Abraão se entristece, porque precisa mandar seu filho embora justamente com Agar, ele se entristece pelo seu filho, Deus se intervém. Quando Deus intervém, Deus diz algo a Abraão que vai de encontro àquilo que ele talvez pensasse. Ele pensasse assim, talvez Deus vai falar para mim, deixa o menino aqui. E Deus diz assim a Abraão, escuta Sara naquilo que ela está falando para você. Parece algo contraditório? Sim, parece, mas não é. Deus conhece o futuro de todas as coisas. Deus sabe. Essa questão da tristeza é bem grande, né? Vamos pegar um texto bíblico para a gente ver aqui. Tem um texto que eu quero ler com você. Gênesis, capítulo 21. Vamos ficar bastante nesse texto. Enquanto você está procurando conosco. Meu amado irmão em Cristo Jesus, lembre que tudo começou lá no capítulo 16. Essa situação tão difícil, né? Capítulo de número 21. E o versículo 12 diz assim: porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Guarda essa informação. Não pareça mal isso aos teus olhos. Essa situação que está acontecendo agora dentro da sua casa. Vamos mais adiante. Ainda no versículo 12, diz assim: em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Estou indo parte por parte no texto bíblico. Se coloca nessa situação, é muito bom a gente
descrever o cenário para entender os sentimentos dos personagens. Abraão está dizendo, está triste, porque aquela palavra é mal, aquilo está doendo o meu coração, porque esse menino, eu vou ter que mandar esse menino embora daqui justamente com a sua serva. Aí nesse momento de tristeza, Deus diz assim, não ache mal o que foi que Sara pediu. Outra coisa, escuta tua esposa, diz, mas como? Eu vou mandar uma criança embora justamente com uma mulher? Eu acredito que você que acompanhou o programa 1 da lição da Escola Dominical, foi falado aqui das condições daquele ambiente. Nós estamos falando de uma terra árida, de um ambiente quente, de dia muito quente, durante a noite frio. Não tem rotas como nós temos hoje, não tem carro, não tem avião, não tem navio, não tem barco, não tem um sistema de comunicação como nós temos hoje. Existem as estradas, mas não eram estradas como nós conhecemos hoje, asfaltadas direitinho. Não é assim. E no ambiente árido daquelas cidades eram muito distantes uma das outras. Eram cidades muitas vezes muradas, algumas muradas, outras não, mas tudo longe. E você pegar uma mulher, um filho e dizer assim, ó, vai. Eles estão em Canaã. A terra de Agar é o Egito. Se ela tinha na mente a ideia de voltar para a terra dos seus pais lá no Egito, a gente está falando de 3 meses de viagem. Ambiente bem difícil, bem complicado. Então, entende agora a tristeza de Abraão? Disse, ele é meu filho também. Mas Deus disse assim, escuta Sara. Escuta Sara. O que ela está dizendo? Que ela está te pedindo para colocar o menino? Escuta Sara. Mas mais adiante, agora, por que? Diz assim, ó, capítulo 21, versículo 12. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva, versículo 13, aqui é coisa linda, Deus cuida. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. O que Deus está dizendo a Abraão, disse, a situação está difícil, a situação eu sei que está pesada, a tristeza invadiu o teu coração, que era para ser um momento de alegria, e foi, mas não vai terminar assim com tristeza. Tem um plano para a vida de Isaque. Isaque é o filho da promessa. Isaque foi prometido lá atrás. Mas lembre que Ismael também é seu filho. Então, por ele ser seu filho, versículo 13, mas também do filho dessa serva, eu vou fazer uma grande nação, porque também é tua semente. O que Deus estava dizendo a Abraão é, eu vou cuidar do menino. Se preocupe não. Ele vai sair, ele vai para longe, mas eu vou cuidar dele. Meu querido, Deus é justo. Deus é justo. Deus não permitiu, é claro, que Isaque e Ismael fossem criados juntos, até chegar talvez a uma certa idade. Ser jovens juntos, chegar a ser adultos juntos, não, Deus não permitiu. Enquanto um era criança, enquanto era adolescente, tudo bem, mas depois, quando ficassem de maior, Deus não queria isso. Deus disse, o filho da promessa é teu menino, mas eu vou cuidar também do outro. O outro vai ficar sobre os meus cuidados. Eu vou fazer dele também uma grande nação. E o texto bíblico mostra justamente isso. As 12 príncipes que vão sair justamente de Ismael. Claro, até os dias de hoje nós temos uma grande nação, ou melhor, grandes descendentes que vieram aí justamente de Ismael. Mas eu quero mostrar a você que Deus, Ele cuida. E me permita, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui para a gente refletir aquilo que Deus fala aos nossos corações nessa manhã de domingo. A situação pode estar difícil aí dentro dessa casa. Talvez um momento que era para ser de tanta alegria, ou que começou com alegria e que está com tristezas aí dentro, que chegou a tristeza. Mas lembre de uma coisa, Deus está no controle da situação, Deus cuida, Deus conhece o futuro. Se chegou o momento desse afastamento, mas Deus está cuidando de tudo. Você pode guardar essa palavra hoje, você pode dar glória aí de onde você está, na sua casa. Se você está num ambiente, você pode fazer isso. Glorifique a Deus, porque Deus cuida, Deus protege as pessoas. Vamos voltar lá para o nosso texto.
Tem muito mais informação aqui. Quanta coisa boa o Espírito Santo fala conosco por intermédio da palavra de Deus. Meu amado irmão, como é bom estar na escola dominical. Pega o texto bíblico, vamos ler. Jesus está falando com a gente, nos ensinando a ter cuidado, muito cuidado, porque as consequências vêm, mas também a promessa se cumpre. Deus cumpre promessa. Não importa se vai ser 20, 30, 40 anos, no dia que chegar, você vai ficar tão contente que nem vai lembrar-se dos anos que passaram. Foi assim que aconteceu com Isaac. Foi assim que aconteceu com Abraão e aconteceu com Sara. Vamos voltar para o nosso texto? Vamos lá para o texto da lição, porque o texto base é o texto bíblico. Nós terminamos o tópico 2 da nossa lição, nossas horas estão já avançadas, no tópico 2. Vamos agora para o tópico 3 da nossa lição. Vou ler um trechinho e a gente vai comentando. Diz assim: Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar uma atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Gênesis capítulo 21 e o versículo número 14. Tem algumas informações aqui das situações de Agar que eu quero trazer para você dentro do comentário da lição do tópico 3. Porque nós temos a situação de Agar dentro da casa de Abraão e nós temos a situação de Agar fora da casa de Abraão. Mas antes da gente entrar nesse assunto, o autor da lição ele foi muito sensível nesse aspecto aqui, e está com base no texto bíblico, porque ele diz assim: aquilo que pareceu mal aos olhos de Abraão, que lhe trouxe tristeza, ele está indo justamente nesse ponto. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: como foi difícil para Abraão, para poder manter a paz dentro da sua casa, ter que mandar Agar e seu filho embora. Não foi algo fácil. Então era uma decisão difícil. Guarda essa informação. E a pergunta é: diante de uma decisão difícil, o que é que a gente deve fazer? Que orientação a gente tem? Eu já passei por isso. Você deve ter passado, ou se não passou, talvez vá passar. É muito provável. E quem passou uma vez pode passar por outras vezes também. Mas diante de decisões difíceis, o que devemos fazer? Veja Abraão diante de uma decisão difícil, e outra se torna mais difícil porque está envolvendo membros da própria família. Aí vem a recomendação bíblica. A Bíblia não é nosso padrão, não é nossa regra de fé e prática. Capítulo 21, versículo de número 14. Se esse texto estiver, lá é capítulo 21 e o versículo 14. Esse texto não está na nossa leitura bíblica em classe, não. Está o capítulo 24, somente alguns versículos. Olha o que é que diz a palavra de Deus. 21 e 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e o deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi, e andando errante no deserto de Berseba. Aí você pergunta: por que Abraão fez isso? O texto bíblico é preciso, cada palavra no texto bíblico é importantíssimo para a gente. Abraão se levanta de madrugada, Abraão tomou o pão. Muitas vezes é uma palavra genérica, não quer dizer necessariamente um pão, somente um, mas pegou comida, pão e um odre de água e deu, disse: aqui está teu menino. Do ponto de vista daquela época, poucos pães, pouca comida e um odre de água é insuficiente para viver, principalmente no deserto de Berseba, que era um deserto quente, poeirento, sem pouquíssimas árvores, e as que tem praticamente seca. Ele tomou essa decisão. Mas agora veja, tomou essa decisão por quê? Porque Deus falou com ele.
É isso que responde a pergunta. Diante das decisões difíceis, o que devemos fazer? Ouvir a voz de Deus, primeiramente. Segundo, obedecer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Você está percebendo uma coisa nesse domingo, como Deus está nos ensinando, falando com a gente, que a gente tem que ouvir a voz dele, tem que obedecer. Se você comparar com todos os textos anteriores, você sempre vê Abraão agindo, Abraão fazendo, Abraão tomando decisões, mas aqui não, ele está tomando uma decisão porque Deus está dizendo assim, faça. E depois disso ele não questiona, mesmo triste, mas ele não questiona, ele simplesmente faz. E dá para imaginar a dor desse pai mandando seu filho justamente com Agar. Mas nós não falamos aqui, a Bíblia também não diz que Deus cuida. Deus tinha dito a ele, eu vou fazer do menino uma grande nação. Ou seja, nem vai morrer a mãe, nem vai morrer o menino. Vai estar todo mundo vivo. Mas como? Deixa os detalhes com Deus. Querido, o plano pertence a Deus. A gente pode pensar algumas coisas, mas deixa os detalhes. Isso é com Deus. Isso não é com você não. Entrega teu caminho na mão do Senhor e vai andando, vai trabalhando, vai servindo a Deus. Os detalhes pertencem justamente a Ele. Ele se encarrega de colocar cada coisa no seu devido lugar. A única coisa que você deve fazer é confie. Confie, espere e obedeça. Vamos dar uma olhadinha? Tópico 3 da lição, item 2. Vamos lá? Agar e Ismael no deserto de Béziba. Olha como é que diz o texto da nossa lição, é claro. Foi terrível a prova pelo qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhe deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não daria nem para 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Vamos ler Gênesis 21, está citado na sua lição, mas vamos ler o texto bíblico. Gênesis capítulo 21. Olha que situação difícil. Eu não disse a você que nós vamos fazer um comparativo de Agar na casa de Abraão? Capítulo 21, versículo de número 15. Diz o texto bíblico assim: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se, assentou-se em frente e afastou-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Vamos descrever essa cena. Enquanto Agar estava na casa de Abraão, ela tinha proteção, ela tinha segurança, ela tinha comida. No momento que ela foi expulsa da casa de Abraão, ela está com pouca comida, ela está sem água, ela está desprotegida. Ela chega numa situação tão difícil. Isso aqui é o comportamento de uma mãe. Ela pegou o filho, o texto bíblico diz, colocou debaixo de uma árvore, mas antes que você pense que seja uma árvore frondosa, como a gente tem aqui no Nordeste, árvore grande, cheia de folhas, geralmente são árvores que só têm tamanho, mas pouquíssimas folhas. E a Bíblia diz assim, ela é muito precisa, que deixou o menino a uma distância de um tiro de arco. Se você me perguntar como é um tiro de arco, geralmente está em torno, dependendo do arco, de 200 a 300 metros. Dependendo da força. O que o texto quis dizer é o seguinte, ela afastou-se para não ouvir o choro da criança. Disse, meu menino vai morrer. Eu nem quero ver ele morrer. Nem quero ouvir o choro dessa criança. E simplesmente assentou-se e começou a chorar. Mas há um Deus no céu. Um Deus justo, que cuida e que dá socorro. Agora veja, meu amado irmão, aqui. Nós temos aqui várias vertentes, várias abordagens do texto que nós podemos encaminhar. É bom lembrar que Agar está pagando pelas consequências dos seus erros. Sim, mas o texto bíblico diz que Abraão atendeu a voz de Deus, perfeito, mas ela está pagando pelas consequências dos seus erros. É lamentável, mas está. Mas mesmo assim,
a gente vê a grande e infinita misericórdia de Deus. Aí você pergunta, que erros? Lá atrás ela desprezou a sua senhora, e a palavra desprezo é muito pesado. Desprezou a mulher que era dona da casa. O menino começou a zombar, a coisa ficou tão difícil dentro de casa, mas mesmo com falhas, há um Deus que usa de misericórdia com a gente. Posso lhe dizer algo nessa manhã de domingo? Meu querido, falhou, errou, tem jeito. Se há falha, se há erros, todos nós falhamos, errou. É necessário fazer uma correção na vida, então aproveita o que o Espírito Santo fala para nós nessa manhã, então se corrija, procure se ajeitar, porque mesmo as consequências de coisas ruins que foram feitas, mas existe um Deus no céu, que está pronto a cuidar, a socorrer. Isso é uma verdade. A outra verdade, a prova por onde ela passou, Deus não deixou ela morrer. Abra o texto bíblico com a gente. Capítulo 21. A gente já está terminando, mas está tão bom para dizer isso aqui a você. Como é bom ser ensinado pela palavra de Deus. Como é bom ser ensinado pelo próprio Deus que fala conosco. Versículo 17, o texto bíblico diz assim: e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Olha a forma como o anjo se apresentou a Agar. O que tens? Em outras palavras, não temas. Deus ouviu. Veja que o choro era da mãe, mas teve o choro do menino. Deus disse assim: eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o choro desde o lugar. O que tens? Em outras palavras, não temas. Você não vai morrer. Eu vou cuidar. Deixa eu parafrasear, eu já disse lá a Abraão, disse: eu vou fazer dele uma grande nação. Ninguém vai morrer. Está difícil, mas ninguém morre. Olha o versículo 18. Deus abriu os olhos. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha a promessa feita. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. O texto bíblico para por aqui. Sim, mas tem um versículo 20 e versículo 21. Para por aqui em qual aspecto? Pão, não faltou água. Que Deus disse assim: estou abrindo os teus olhos para tu ver que tem uma fonte de água bem perto de tu. Pode encher o odre. Parou ali. Você pergunta: e o pão? Deus providenciou. E a água, Deus já tinha providenciado. E ficaram no deserto de Bérseba. E o resumo do texto está no versículo 20. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Ora, veja que coisa interessante do texto. Agar, quando colocou o menino distante dela, ela se afasta a um tiro de arco de flecha. Talvez uns 300 ou 400 metros, nessa faixa, vai depender aí do arco e da força. Mas quando o menino cresce, se torna justamente flecheiro. É o caso de Isaac. Abraão riu: na minha condição é impossível. Sara riu: na minha condição é impossível. Deus está dizendo: o menino vai ter o nome de Sorriso. Aqui o rapaz se afasta de um tiro de arco. A mãe disse: tem que afastar. É uma flecha, é um tiro de arco. Disse: tá bom, ele vai ser flecheiro lá na frente. Deus muda a situação. Deus muda, Deus cuida e Deus guarda. Meu amado, eu vou ainda pegar o tópico 3 e o item 3 da lição. Mas eu não posso sair daqui sem dizer a você, nessa manhã de domingo, onde você está, Deus está cuidando de tudo, por pior que seja a situação. Agora lembre de uma coisa, essa verdade está aqui dentro para lhe dizer: consequência de erro você vai ter que pagar. Mas Deus é tão misericordioso que manda a graça e manda o socorro. Isso pode ser para mim, pode ser para qualquer pessoa, porque a lei da semeadura, a lei de plantou, vai colher. Mas se lembre que você tem um Deus misericordioso.
Vamos para o tópico 3 da nossa lição, item 3, bem rapidinho. Deus escuta a voz dos aflitos, dos desesperados. Olha como é que diz o texto. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com a sua mãe no deserto de Parã. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende o nosso clamor. Deus socorreu os aflitos no passado e Ele continua a nos socorrer no presente. Tópico 3 da lição termina dessa maneira bem devocional para a gente. Quando eu digo devocional, não confunda devocional com romantismo. Devocional é mensagem da parte de Deus para a gente, é aplicação. E termina uma lição tão bonita como essa dizendo o seguinte: Deus socorre os aflitos. Você pode terminar a lição da escola dominical dizendo o título dela comigo? Vamos terminar a lição da escola dominical dizendo o título? Vai ficar bem claro. O nascimento de Isaac. Eu quero terminar com isso. O nascimento de Isaac. O que é que a palavra Isaac significa? Sorriso, alegria. Vamos resumir a lição? Deus devolve alegria e traz alegria para dentro de casa. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Que Deus te ajude. Deus te guarde. Jesus tem nos ajudado. Glória a Deus. Amém, professor. Pode ficar aqui conosco. Sim, senhor ministro. Que lição maravilhosa, né? Sim, senhor. Recebemos uma porção dobrada hoje de manhã. Certamente muitas famílias foram abençoadas por essa mensagem que Deus lhe deu. E tenho certeza absoluta que Deus respondeu a oração de muitas pessoas que estavam aqui. Resta-nos então agora agradecer, orar, dizendo a Deus muito obrigado por aquilo que o Senhor nos enviou. Então vamos orar. Sim, senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado. Nós te adoramos, Senhor, por esta poderosa mensagem que ouvimos. Alimentou as nossas almas. Certamente, Deus, tu trouxeste resposta a muitos que estão em casa. Nosso muito obrigado, Senhor. Continua abençoando, fortalecendo, que tenhamos uma tarde abençoadíssima na Tua presença. Nós te louvamos nesta manhã e te bendizemos, Deus, por este pão quente que o Senhor mandou do céu. Recompensa o Teu servo que nos trouxe essa palavra, professor Jonas e sua família. Enfim, abençoa todos nós. Isso nós te pedimos e te agradecemos, sem esquecer do nosso pastor presidente, Senhor, pastor Ailton José Alves, sua família, a diretoria da nossa igreja aqui em Pernambuco, a mesa da convenção, os obreiros, ministros, enfim, a obra missionária, sem esquecer da Rede Brasil. Continuamos abençoando em tudo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.